Queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as invalidades do negócio jurídico. Vamos falar um pouco sobre as duas espécies de invalidade que nós temos no nosso direito civil brasileiro, que é tanto a nulidade quanto a anulabilidade do negócio jurídico. E nós vamos ver tanto a previsão legal como as diferenças que existem entre essas duas espécies de invalidade. Antes da gente começar, eu só queria fazer uma ressalva só para lembrar que a gente não está falando aqui de casos como a inexistência. Há uma terceira possibilidade de vício nesse negócio jurídico, que é quando o negócio jurídico é inexistente. Isso vai acontecer quando faltar alguns dos elementos essenciais que a gente vê aí para a validade, para a existência do negócio jurídico, como por exemplo a manifestação de vontade. Então, se faltar esse elemento, se ele não existir, não estiver presente de nenhuma forma, a gente vai estar diante de um negócio jurídico inexistente. Aqui na aula de hoje nós vamos falar sobre as invalidades, o que acontece, como que acontece, quais são os efeitos e consequências dessas invalidades no negócio jurídico. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que toda invalidade, seja uma nulidade ou seja uma anulabilidade, ela precisa ser declarada no processo, ela precisa ser declarada por um pronunciamento judicial. Então isso quer dizer que mesmo que aquele negócio jurídico tenha um vício, ele só vai deixar de produzir os seus efeitos, né? Só vai ser reconhecida a sua nulidade ou anulação quando a gente tiver um pronunciamento judicial, ou seja, quando chegar no Poder Judiciário e o juiz verificar naquele caso que realmente há aquele vício e aí, portanto, ele vai anular ou declarar a nulidade daquele negócio. Então, antes disso, por mais que ele tenha vícios, a gente não pode dizer que ele é nulo, né? Que ele é nulo ou que ele já está anulado. A gente vai dizer então que ele é anulável. E outra coisa é que essa nulidade, ela na doutrina, ela é entendida como uma sanção. Então, a nulidade, regra geral, aí na doutrina majoritária, vai ser uma sanção que a gente vai aplicar naquele negócio jurídico quando ele não preencher os requisitos de validade previstos na lei. Então, a gente vai ver, a gente lembra lá que no artigo 104 estão previstos os requisitos do negócio jurídico e no artigo 166, é o primeiro artigo que a gente vai estudar hoje, ele vai falar sobre a nulidade, quando que o negócio jurídico vai ser nulo. Lembrando então que nulidade é uma sanção aí imposta ao negócio jurídico quando ele não preencher os requisitos legais. Então vamos ver o que diz o artigo 166 sobre a nulidade. Ele vai dizer pra gente que é nulo o negócio jurídico quando, primeiro, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então tem relação lá com o artigo 104 também, né? Se é celebrado por pessoa absolutamente incapaz, estamos diante de nulidade. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Também lembramos lá do 104, né? Terceiro, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então, não só o objeto, se o motivo determinante também for ilícito, estará num caso aí de nulidade do negócio jurídico. 4. Quando não revestir a forma prescrita em lei. Lembrando que vale no nosso ordenamento o princípio da liberdade das formas, certo? Então, se a lei não prescrever uma forma específica, ela é livre naquele negócio jurídico. Agora, quando há uma prescrição legal, né, quando a lei prescreve aí uma determinada forma para que seja realizado aquele negócio jurídico, essa forma precisa ser respeitada sob pena de ter a sua nulidade declarada naquele negócio jurídico. 5. Se for preterida alguma solenidade a que a lei considere essencial para a sua validade, também relacionado aí com a forma, né? 6. Se tiver por objeto fraudar a lei imperativa. Vejam quão é importante a ilicitude, né? Porque estamos aqui diante novamente de um caso de ilicitude. Se o objetivo for fraudar a lei, então nesse caso o negócio jurídico também será nulo. E quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, se não houver uma sanção específica, o Código Civil já diz que essa sanção é a nulidade. E quais são as consequências dessa nulidade
para o negócio jurídico? Primeira coisa que a gente precisa entender: a partir do momento em que se reconhece a nulidade do negócio jurídico, ou seja, o negócio jurídico é declarado nulo, ele não vai produzir efeitos, e todos os efeitos que já foram produzidos precisam ser desconstituídos. Tudo vai voltar do jeito que era antes daquele negócio jurídico acontecer. Isso é uma coisa bem importante para a gente lembrar. Quando se reconhece a nulidade, é como se aquele negócio jurídico não tivesse acontecido. Tudo vai voltar do jeito que era antes daquele negócio acontecer. Então, por exemplo, se a gente tem uma questão aí de nulidade numa compra e venda de um bem imóvel, e aí esse imóvel, vamos supor que o comprador, logo que ele comprou, ele já alugou e já começou a receber aluguéis. A partir do momento que se declara a nulidade daquele negócio jurídico e tudo volta a ser do jeito que era antes, inclusive aqueles frutos que foram obtidos com um aluguel, né? Que foi a partir depois da compra, aquele aluguel que foi recebido pelo então comprador, isso vai pertencer também ao antigo proprietário, porque é como se aquele imóvel nunca tivesse saído da sua propriedade. Então, ele não vai, o negócio jurídico nulo não produz efeitos. E se ele produziu algum, esses efeitos precisam ser desconstituídos, tá certo? Outra questão importante com relação à nulidade é que ela não vai se convalescer com o tempo. Ou seja, não importa quanto tempo se passou, não tem um prazo para você discutir ali essa questão da nulidade. A nulidade é imprescritível. Não importa quanto tempo passou, você vai poder vir e discutir a nulidade daquele negócio jurídico. Então não vai se convalescer com o decurso do tempo. Mesmo que o tempo passe, mesmo que passem anos, mesmo que passem 10 anos, você ainda vai poder vir e discutir a nulidade. Outra questão importante é que a nulidade não pode ser ratificada. Você não tem como consertar um negócio jurídico que é nulo, você não tem como ajeitar ali, sanar aquele vício e tornar esse negócio válido. O máximo que pode acontecer com relação à nulidade é se aquele negócio é nulo porque ele não preenche a sua forma prescrita em lei, mas ele preenche os requisitos de outro negócio jurídico, ele pode ser reconhecido como esse outro. Por exemplo, uma compra e venda que não preenche os requisitos da compra e venda prescritos em lei, mas que então pode ser reconhecido como uma doação, ou que pode ser reconhecido como uma locação se preencherem os requisitos. Então você pode mudar a natureza do negócio, mas ele não vai ter como ser ratificado pelas partes. Outra questão importante é que ele pode ser decretado de ofício, ou seja, qualquer pessoa pode requerer a nulidade desse negócio jurídico. O Ministério Público, se estiver diante de uma situação que o Ministério Público verifica a nulidade, o Ministério Público pode requerer que seja declarada a nulidade desse negócio jurídico, e o próprio juiz, se ele verificar que aquele negócio jurídico é nulo, ele pode declarar de ofício. Vocês lembram que, regra geral, o juiz não pode atuar de ofício, né? O juiz sempre precisa ser provocado, salvo algumas questões que a gente vai chamar de matérias de ordem pública. Nesse caso, a gente está diante de uma questão que é um vício tão grave, a nulidade é um vício tão grave no negócio jurídico que ela é uma matéria de ordem pública. Portanto, o juiz pode reconhecer de ofício. E como que o juiz vai reconhecer isso de ofício, né? Então vamos supor que você entra com uma ação para discutir uma revisão de um determinado contrato, né? Rever alguma daquelas cláusulas contratuais, e no momento em que as partes estão discutindo a revisão, o juiz verifica que há uma nulidade naquele negócio jurídico. Então, nesse caso, o juiz pode decretar aquele negócio jurídico nulo, pode fazer isso de ofício, mesmo que nenhuma das duas partes que estão discutindo ali a revisão tenham feito esse requerimento, tenham feito esse pedido. Então, ela é possível que ela seja decretada de ofício pelo juiz. Agora, em um sentido bem contrário, aí, a gente tem a anulação prevista lá no artigo 171. Vamos dar uma olhadinha ao que diz esse artigo.
O artigo 171 vai dizer que, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. 1. Por incapacidade relativa do agente. Vejam que antes a gente falava em incapacidade absoluta, que leva à nulidade. Aqui na anulação, a gente vai estar falando de incapacidade relativa do agente. E 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Esses elementos ali do inciso 2 são os que a gente chama de defeitos do negócio jurídico, que também estão previstos ali no Código Civil e que, se acontecer alguns desses defeitos, a gente pode pedir então a anulação desse negócio jurídico. E o que é a anulação? A anulação vai ser um pouco diferente da nulidade, porque a partir do momento em que você anula o negócio jurídico, essa anulação não vai retroagir. Então, os efeitos que aquele negócio jurídico já produziu ao longo do tempo, esses efeitos vão continuar existindo. E ele só vai deixar de produzir efeitos a partir do momento em que se reconhece a anulação. Então, para resumir, o negócio jurídico, quando ele é anulado, ele vai deixar de produzir efeitos. Mas tudo que aconteceu até ali, aconteceu e tá feito, não tem como desfazer. Então vamos pegar naquele caso de uma compra e venda que aconteceu, e aquela compra e venda, na sequência, o comprador daquele imóvel já alugou para um terceiro e começou a receber aluguéis. Vamos supor que aquela compra e venda então é anulada por algum vício naquele negócio jurídico. Essa anulação não vai interferir nos aluguéis que já foram recebidos por esse comprador. Por mais que tudo vai voltar ao seu devido lugar, né, a partir do momento em que o negócio jurídico é anulado, o bem vai voltar para o vendedor, o dinheiro vai voltar para o comprador, tudo vai se desfazer, voltar ao que era antes. Outra questão importante que a gente tem com relação à anulabilidade do negócio jurídico é que ela admite ratificação. Ou seja, tem como você salvar um negócio jurídico que é anulável. Você pode corrigir aquele vício e aí salvar o negócio jurídico. Ele não está condenado definitivamente. Ele pode ser salvo aí, nesse caso, diante da possibilidade de ratificação. Outra questão importante também, que é ao contrário do que acontece no caso de nulidade, é que ele se convalesce com o tempo. Ou seja, quando a gente está falando de anulação do negócio jurídico, a gente vai ter um prazo para discutir essa anulação em juízo. E se esse prazo não for respeitado, isso quer dizer que ele vai se convalescer com o tempo. Ele vai, a partir daquele momento que passou o prazo para você discutir em juízo a anulação, ele não tem mais o que ser feito. Aquele negócio vai então se tornar válido, ele vai ter se tornado plenamente válido e eficaz por conta do decurso do tempo, ou seja, você perdeu o prazo que você tinha para discutir esse negócio jurídico, a anulação desse negócio jurídico em juízo. E, por último, outra questão muito importante que a gente tem para diferenciar aí nulidade e anulação é que quando a gente está falando da anulação, ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Ela precisa ser necessariamente requerida por alguma das partes interessadas. E ela não vai aproveitar aos demais, ela vai aproveitar somente aquela pessoa que requereu, né, que veio pedir aí que seja reconhecida a anulação daquele negócio jurídico. Então, regra geral, ela vai aproveitar só aquela pessoa, salvo quando a gente estiver diante de uma situação de indivisibilidade ou de solidariedade, aí vai se estender aos demais. Mas precisa ser requerido pela parte interessada, e se não for, o juiz não pode declarar aquela anulação de ofício. E aí, só para finalizar, o que a gente tem com relação a essas duas, então, só para deixar bem claro, quando a gente está falando aqui da anulação do negócio jurídico, a gente está diante de uma sentença que vai desconstituir aquele negócio. Ela é uma sentença desconstitutiva ou
constitutiva negativa. Por isso, ela não vai ter efeitos retroativos, ela não retroage, ela tem efeito ex nunc, ou seja, a partir daquele momento em diante. Por isso que a gente vai dizer que o negócio jurídico anulado, ele vai deixar de produzir seus efeitos daquele momento da anulação em diante. Isso não vai retroagir aos tempos anteriores, porque o que está feito, está feito. Agora, quando a gente está diante de um caso de nulidade, por ser algo mais grave, por ofender uma regra de ordem pública, de interesse público, nesse caso, essa sentença ela tem caráter declaratório. Então, ela vai declarar a nulidade, por isso ela é imprescritível, não tem tempo, né? Não vai nunca se convalescer com o tempo. Ela vai ter essa natureza declaratória que vai retroagir, ela tem efeito ex tunc, ela retroage até o momento em que foi celebrado aquele negócio jurídico. E aí, daquele momento em diante, ele nunca produziu, é como se ele nunca tivesse existido, ele nunca pode produzir efeitos. Por isso, se em algum momento ele produziu, aqueles efeitos precisam ser desfeitos para que tudo volte ao que era antes. Outra questão importante para finalizar é só para lembrar que quando a gente está falando das invalidades, seja anulação ou seja nulidade, esses vícios eles precisam estar presentes no momento da constituição do negócio jurídico, no momento em que o negócio jurídico foi celebrado. Se esse vício foi adquirido posteriormente, então depois ele passou a ter um vício, isso não vai acarretar a sua invalidade. Pode ter outras consequências discutidas aí processualmente, mas não vai acarretar a sua nulidade ou anulação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal!